Que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que nós possamos estar vivendo plenamente em comunhão com o Senhor Deus, sabendo que o Senhor Deus, Ele nos ama e Ele cuida de nós. O Senhor Deus, Ele nos dá a vitória em todo o tempo, desde que nós o amemos, que nós confiemos e tenhamos fé no Senhor Jesus. O Senhor Deus, Ele olha para os seus filhos, mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que provar a bondade do Senhor através da nossa fé. Quando nós confiamos, o Senhor Deus, Ele se mostra a nós e nós podemos conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor Deus que cuida dos seus filhos, que não nos desampara, caminha conosco, dirige os nossos passos, nos dá sabedoria e nos dá todas as condições de vencermos as nossas lutas. Por isso, nós devemos louvar, bendizer ao Senhor Deus e ser gratos a Ele, porque Ele nos escolheu, nos fez povo seu e nós podemos habitar seguros, porque o Senhor Deus cuida de nós. E um dia estaremos junto de Jesus, lá na glória, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a 10ª praga. A 10ª praga vai ser a morte dos primogênitos. No Êxodo 12, 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que sentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, e ele, todos os oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Nós vemos aqui que ao Faraó e aos egípcios foi dado um bom tempo. Eu não sei quanto tempo durou, desde a primeira visita de Moisés ao Faraó até a 10ª praga. Eu sei que foi um bom tempo. E o Senhor Deus avisava: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. O povo hebreu, eles estavam lá há 430 anos. Aqui vai falar que são 430 anos que eles estavam lá no Egito. Quando eles foram porque havia fome aonde eles moravam e eles foram buscar comida lá no Egito. Eles moravam em Canaã e foram buscar comida no Egito. Porque José era o governador do Egito. Nós nos lembramos que José foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito, mas o Senhor Deus o abençoou porque ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor. O Senhor Deus tinha um plano para a vida de José. E ele foi governador do Egito e ele, com sua inteligência, claro que é uma inteligência, uma sabedoria dada por Deus, ele conseguiu evitar a fome por toda a terra daquela época. Os seus irmãos, seus pais, seus familiares foram morar no Egito e lá eles prosperaram. Só que com o tempo eles se tornaram escravos. Aí o Senhor Deus já tinha prometido a Abraão que depois de 400 anos os tiraria do Egito e os levaria de volta para Canaã.
Nós não entendemos muitas vezes os planos de Deus, mas o plano de Deus sempre tem um motivo, um porquê. Nós não entendemos e não cabe a nós entender, porque a mente de Deus, ela é muito maior do que a nossa sabedoria, que é pequena. Nós não somos nada diante de Deus. E o Senhor Deus, ele fez um plano para toda a terra, desde Adão, que vai terminar quando o Senhor Jesus voltar na segunda vinda e nos levar para habitar com Ele. É lógico que todo esse plano foge ao nosso entendimento. Porém, o que nós temos que fazer é ouvir a Deus, confiar e andar nos seus caminhos, ter fé, acreditar, obedecer e esperar, porque o Senhor Deus está cuidando de nós. O Senhor Deus avisou para Faraó e para todos no Egito, porque tudo que o Faraó fazia, os seus súditos ficavam sabendo. Então o Senhor Deus avisou: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Faraó falava assim, quando estava no meio da praga: eu vou deixar o povo ir. Quando terminava a praga, não vou mais deixar o povo ir. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida diante de Deus, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por uma turbulência, por uma dificuldade, nós nos achegamos a Deus. Nós vamos à igreja, nós buscamos o Senhor Deus, nós pedimos oração e nós prometemos que vamos mudar de vida, que nós vamos deixar nossos pecados e vamos nos tornar novas criaturas. É claro que nós só podemos nos tornar nova criatura através da ação do Espírito Santo. Porém, a partir do momento que o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós devemos ter compromisso com a verdade, compromisso com os ensinamentos de Deus, compromisso de viver uma vida santa, de evitar o pecado, de procurar viver conforme os ensinamentos de Jesus. Por isso, muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos os ensinamentos de Jesus. Nós devemos tomar cuidado, porque lá em Gálatas, Gálatas 6, 7 está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Faraó, ele zombou do Senhor Deus. Primeiro, o outro faraó antes desse mandou matar os filhos dos israelitas, os filhos dos hebreus, para que eles parassem de crescer, porque ele tinha medo da ascensão dos hebreus, de tomar o trono deles. Então ele mandou matar. Agora Deus manda Moisés e fala: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E ele fala: vou deixar. Aí Deus tira a praga, ele: não vou deixar mais. Até que chega na 10ª praga, que o Senhor Deus mata todos os primogênitos dos egípcios, porque os primogênitos dos hebreus foram poupados, porque eles seguiram as ordens do Senhor Deus. O Senhor Deus falou que tinha que matar um carneiro e passar o sangue na porta. Então, todos aqueles que obedeceram a ordem do Senhor Deus, que mataram o carneiro e passaram sangue na porta, os primogênitos foram poupados. Então nós vemos que o Senhor nos livra, Ele nos livra, mas nós temos que obedecer a sua voz. Não adianta a gente querer
a proteção do Senhor quando nós estamos em rebeldia. Nós não devemos ser rebeldes, nós temos que obedecer à palavra do Senhor, porque quando nós obedecemos, nós ganhamos o favor do Senhor Deus. Mas nós devemos obedecer não para ganhar o favor, nós devemos obedecer porque nós amamos ao Senhor Deus e a sua palavra. Então, naquela noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meu povo, do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro. E assim eles despojaram o Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar as crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. O Senhor Deus imagina caminhar com 600 homens, fora mulheres, crianças e animais no deserto. Essa vai ser o grande desafio de Moisés daqui para frente, caminhar com todo esse povo. E além de ir, os hebreus foram também egípcios que também creram no Senhor Deus e foram junto com os hebreus. Não foi só hebreu, foi também parte de pessoas do Egito. Então nós devemos aprender a obedecer ao Senhor, a não zombar das ordens do Senhor, porque o que nós plantamos, nós vamos colher. Que nós possamos ter essa humildade e essa obediência à palavra do Senhor, porque obedecer é sempre o melhor para as nossas vidas. O Senhor Deus nos conhece, nos ama e dirige os nossos passos, mas para isso nós devemos confiar no Senhor, olhar para Jesus e seguir, assim como Pedro fez quando caminhou por sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele deixou de olhar para Jesus, ele submergiu. Então nós temos que olhar firmes para o Senhor Deus. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olhar para Jesus e caminharmos firme na nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos ama, e que apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, o Senhor nos acolhe, nos dirige e caminha conosco. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor. Eu te peço por cada um que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um. Que o Senhor abra as portas. Que o Senhor abençoe as famílias. Que o Senhor abençoe a saúde de cada um. A saúde física, a saúde mental. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminhar olhando para Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, confiar sempre em Ti, porque sabemos que o Senhor é o melhor para nós, porque nós amamos a Tua palavra e nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu para caminharmos a Tua fé, caminharmos o Teu caminho, caminharmos olhando para Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor nos ajuda a caminhar o dia a dia. Com perdão dos meus pecados, eu oro a Ti, Senhor. Amém.
Louvado seja Deus. Obrigado por ver o vídeo. Por favor, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e tenha um ótimo dia.